Quero compartilhar algo com vocês nessa manhã, que eu fui muito ministrada durante essa semana. Tem algumas coisas que elas vão tirando a gente do comodismo, elas vão nos confrontando, elas vão nos exortando. E aí eu começo a pensar, Deus, o que o Senhor quer falar com isso? Porque fala comigo, porque eu preciso levar para a tua igreja, para os teus filhos, para aqueles que vêm aqui sedentos por uma palavra. Eu preciso levar aquilo que passou por mim e que vai ser algo de transformação, assim como está sendo na minha vida, na vida de cada um de vocês. E essa semana meu esposo estava de aniversário e e foi uma semana de festa lá em casa, porque ele disse que era uma semana de festa. Então todo dia ele dizia, até hoje ele está de aniversário. Ele disse, até domingo eu estou de aniversário. E hoje eu vi que ele já recebeu um presente. Então estamos fechando, hoje, amor, a semana de comemorações ao aniversário dele. E foi uma semana de liberar muita palavra sobre a vida dele. A gente liberou já à meia-noite, quando virou ali para o aniversário, a gente já foi lá para o quarto, nós e os meninos, já oramos por ele, já impusemos as mãos e liberamos muitas coisas sobre a vida dele. E no outro dia de novo, na quinta de novo, na sexta de novo, e eu percebi, todos os dias precisamos liberar coisas boas sobre a vida daqueles que estão em nossa volta. E é sobre você, sobre isso que eu quero conversar contigo na sua manhã. Então pega a sua Bíblia, quem trouxe, ou no seu smartphone. Eu quero compartilhar com vocês o que está lá em Tiago, no capítulo 3, nos versos de 1 a 12. Gente, eu amo o livro de Tiago. Quem está mais próxima de mim, sabe, eu sempre falo, leia o livro de Tiago, leia o livro de Tiago. Eu amo esse livro, ele me ensina muito, 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 muito. Amém? Vamos ler a palavra de Deus. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior vigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também, a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade colocado entre os membros do nosso corpo. Contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar, doma-se e tem sido domado pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheia de veneno mortífero. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição.
Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas, uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Amém? Olha, aqui a gente já pode ir para casa, né? A gente já pode ir para casa e entender, e orar, e ler novamente e entender o que Deus quer falar conosco nessa manhã. O livro de Tiago é considerado o livro de Provérbios do Novo Testamento. No Antigo Testamento nós temos o livro de Provérbios escrito por Salomão, e no Novo Testamento o livro de Tiago é considerado o livro de Provérbios, porque ele ensina muito. É um livro pequeno, mas de uma profundidade, de um ensinamento grandioso. Esse Tiago, ele não é o Tiago, irmão de João. Ele é Tiago, irmão de Jesus, filho de Maria. Ele é uma das colunas, ele foi uma das colunas da igreja de Jerusalém. E por isso ele escreveu para nós essa carta tão grandiosa. E eu quero falar com vocês a respeito de 3 coisas que aqui nesses versículos que a gente leu, de 1 a 12, querem falar conosco. Ele é um texto de tanta sabedoria, e eu quero desse texto poder compartilhar com vocês 3 lições grandiosas para as nossas vidas. A primeira lição que eu aprendo no livro de Tiago, e quero compartilhar com você nessa manhã, é que a língua tem o poder de dirigir. Olha que está lá no versículo 4. Tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Então a nossa língua, ela tem o poder de dirigir, ela tem o poder de dar direção. Ela tem o poder de eu chegar aqui para o Tiago e para a Karina e falar algo para eles, eles estão indo para a direita e eu conduzir eles totalmente para a esquerda, no poder do convencimento da minha palavra. Através daquilo que eu vou falar para eles, através daquilo que eu vou direcionar eles, eles vão sair daqui. Eles chegaram aqui convictos que iam para a direita, mas eles vão sair daqui mais convictos e ir para a esquerda. Por quê? Porque esse poder está em nós, e nós liberando uma palavra, liberando uma direção. Quando a pessoa vem para nós e fala, eu preciso muito de uma palavra, eu preciso de um conselho, eu preciso que você me ajude nessa situação. A língua tem o poder de dar uma direção, de dirigir a sua vida. E naquele momento, você começa a ouvir a pessoa falar com você a respeito da situação que você colocou para ela, do problema que você colocou para ela, e ela começa a te orientar, ela começa a liberar palavras sobre a tua vida, e você começa ouvindo, daqui a pouco, aquilo vai te convencendo, aquilo vai te... Uau, é isso mesmo. Então, pense, eu tenho o poder de, com a minha língua, dirigir a vida das pessoas e a minha também. É um órgão tão pequeno, gente, tão pequeno, mas de uma capacidade
porque nós não temos entendimento do que ela pode fazer. Então a língua tem o poder de dirigir. E a gente precisa entender que se ela tem esse poder de dirigir, nós precisamos liberar palavras de sabedoria, conselhos que edificam, precisamos liberar verdades, e não aquilo que muitas vezes nós pensamos ser uma verdade, não aquilo que muitas vezes pensamos que é o certo falar. No próprio livro de Tiago ele diz: seja tardio em falar, tardio em irar-se, esteja prontos a ouvir. Porque quando nós somos sanguíneos, nosso temperamento ele é sanguíneo, ou ele é um temperamento colérico, a tendência é a gente sempre, a gente fala, a gente nem ouve, a gente corta a pessoa pelo meio, ela está falando e você já, e faz um estrago, e o que Tiago quer dizer para nós nessa manhã? Queridos, a tua língua é poderosa, a tua língua tem uma capacidade gigante, ela tem poder de dirigir a vida de alguém e a sua própria vida. A segunda lição que eu aprendo aqui é: a língua tem poder de destruir. Olha o que está escrito lá no versículo 5. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Veja como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Gente, a nossa língua é considerada como um veneno mortal. E eu quero falar com vocês, pais, mães, professores, administradores, líderes, pessoas que exercem uma função superior a outra e muitas vezes têm a oportunidade de falar para essa pessoa. E eu quero dizer para vocês que a gente conversa nos aconselhamentos e a maioria das pessoas, elas trazem uma dor, um trauma, uma frustração, uma decepção, uma tristeza, uma angústia, um rancor por algo que ela ouviu. E geralmente é dos seus pais. Geralmente essa pessoa recebeu uma palavra ou de um ministro da palavra de Deus, de um pastor, ou recebeu uma palavra de um professor. Eu ouvi um testemunho de uma pastora uma vez que ela não conseguia avançar na matemática, não conseguia. E aquilo, ela sempre com notas muito baixas, muita dificuldade, e no ensino médio foi assim terrível para ela, porque ali ela se bloqueou e ela não conseguia passar de ano porque ficava em matemática. E uma vez ela numa ministração, alguém começou a ministrar a respeito de palavras que foram lançadas sobre a vida de uma pessoa. E naquele momento ela lembrou que ali da primeira à quarta série, ali no ensino fundamental, acho que no terceiro ano, a professora, ela fez uma conta errada e a professora disse: você é uma burra, você nunca vai saber nada de matemática. Você não consegue entender as coisas que eu explico.
Você é burra. E ela tomou aquela palavra para a vida dela. E ela simplesmente ficou presa em algo que foi dito para ela. Por quê? Porque a professora era uma autoridade sobre a vida dela. A professora era alguém que estava ali para ensinar. E ela ficou presa. E naquela manhã ela foi para frente, foi orado com ela. Ela liberou aquele sentimento que ela tinha no coração a respeito daquilo que ela tinha ouvido e que já estava até lá no esquecimento. E ali ela rompeu e ela se formou. Hoje é uma pastora referência na nossa nação. Por quê? Porque conseguiu se desprender de algo que foi liberado sobre a vida dela. E assim a gente faz em casa com os nossos filhos. A gente chama eles de burro, chama eles de idiota, que você não vai dar em nada, que você não serve para nada. Na hora da raiva, nós descarregamos coisas em cima das pessoas. E, queridos, palavras não se recolhem. Palavras é como um travesseiro de pena que você balança e aquilo vai para tudo quanto é lado. Você vai lá conseguir recolher todas aquelas penas que saíram daquele travesseiro? Não, a gente não consegue. E assim são as nossas palavras. Quando elas saem, eu que falei, muitas vezes nem me dou conta do que eu falei. Uma vez o Tauan falou algo, o pai dele, que eu achei muito interessante. Estavam falando de quem apanhou mais, quem apanhou menos, os filhos quando era pequeno. Aí o Tauan falou, eu levei umas surras, né, pai? Aí o Edinho falou, eu não me lembro. Ele falou, pai, quem apanha nunca esquece. Entende? E assim é as palavras. Quem ouve não esquece. E quem fala, você vai dizer para a pessoa, poxa, tu falou isso para mim. Aí a pessoa diz, eu falei isso para você? Sim, você falou. Língua, poder de abençoar, poder de amaldiçoar. Então, esse poder está em nós. Começa a vigiar o que você fala para o teu filho. Começa a vigiar o que você fala para o teu cônjuge. Começa a vigiar o que você fala para as pessoas que estão em sua volta, porque ela tem poder. Ela tem tanto poder que ela destrói a vida de uma pessoa por inteiro. Porque a pessoa, até ela conseguir apagar da sua mente, do seu coração, do seu HD, aquela palavra, aquilo fica dentro dela, causando um efeito, e um efeito terrível, de dor, de sofrimento. Pensa você, ouvir, você não vai dar em nada. E não precisa erguer a mão, mas eu sei que muitos aqui ouviram isso. Mas eu quero te dizer nessa manhã, você ouviu, mas você não precisa repetir o que você ouviu. Porque talvez quem falou para você não teve a oportunidade de ouvir alguém falar sobre isso. Mas você está aqui nessa manhã e o Espírito Santo de Deus está ministrando o seu coração. E você está tendo a oportunidade de aprender nesse livro de sabedoria, nesse livro de Tiago, a respeito do que é a sua língua. Você está ouvindo nessa manhã que a sua língua tem poder de incendiar, assim como uma pequena fagulha incendeia todo um bosque. Olha o que Jesus fala no livro de Mateus. Jesus fala e Mateus escreve aqui. Mateus 12:34. Olha o que Jesus fala, gente.
raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. Você só vai colocar para fora o que está aqui dentro. E eu te pergunto, do que você tem se enchido? O que você tem ouvido? No mesmo livro, no capítulo 15, no versos 18 e 19. Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas a que tornam o homem impuro. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Querido, a nossa língua tem poder de destruir a vida de alguém. Quando falamos mal de alguém, e no livro de Provérbios diz que tem 6 coisas que Deus detesta, mas a 7ª Ele abomina. É que você contenda contra o teu irmão. É que você fale mal do seu irmão. É que você diga coisas a respeito das pessoas. E nós estamos sempre falando de alguém. Vocês já perceberam? Ou do governo, ou do prefeito, ou do vereador, ou dos professores, ou dos pais, ou dos irmãos. Nós estamos sempre fazendo comentários. Sempre. O Davi falou uma coisa essa semana. Ele disse assim: mãe, parece que quando não tem nada para falar de alguém, acabou o assunto, né, Davi? Não tem assunto para falar. Porque quando você começa a se policiar e você diz: não vou fazer esse comentário, eu não vou falar acerca de ninguém, eu não quero falar nada a respeito da vida de ninguém, aí acabou o assunto, não tem assunto para falar. Olha como é grave isso. Nós estamos tão acostumados a falar entre nós na família, entre nós com os amigos, aonde nós estamos, e quando nós paramos de comentar a respeito de alguém, nós ficamos sem assunto. Mas nós não podemos falar. Porque naquele momento, quando eu estou falando a respeito do governo do meu país, amaldiçoando ele, eu estou liberando uma palavra sobre a vida dele. Agora você imagine esses homens de poder e de autoridade, o que está sobre eles, de tudo que já foi ser liberado através de nós. É difícil a pessoa fazer coisa certa. Ela não consegue. Porque deixa eu falar uma coisa para vocês. Moisés, quando dirigiu aquele povo do Egito, tirou eles do Egito e começaram a andar pelo deserto, aquele povo só murmurava, e só reclamava, e só falava mal. Falava mal de Moisés, falava mal de Arão, falava mal de Miriam, falava mal o tempo todo. E Deus se irou de tal forma que mandou serpentes para picar todos os que falassem e murmurassem. E começou a morrer gente. Então, ok, isso é lá no Velho Testamento. Mas hoje, quando nós liberamos, Satanás se apega a essas coisas. Hoje, porque a serpente lá era Satanás. E ela se apega. Então, quando você fala para o outro que ele não presta, quando você fala para o outro que ele é um idiota, quando você fala para a pessoa que é um retardado, quando você fala que não vai dar em nada, Satanás pega aquela palavra. Ele fala: não, você liberou. E eu tenho autoridade para fazer algo sobre a vida dessa pessoa, porque você liberou essa palavra. Porque tudo é feito através de uma palavra que foi liberada desde que tudo foi criado. Se você for lá no livro de Gênesis, no capítulo 1, no versículo 3, Deus disse o quê? Haja luz. Haja luz. Ele falou, ele liberou uma palavra. E assim se fez.
teve luz. E assim ele continuou falando. Jesus, ele era uma palavra. Ele era o verbo que se fez carne. Então, entendam comigo, em nome de Jesus, que o Espírito Santo ministre teu coração nessa manhã. Você tem um poder aí que você não tem ideia. Mas Deus, o Espírito Santo está te dizendo nessa manhã, use para a honra e glória dEle. Use para que você possa realmente ser um edificador e não um destruidor. Gente, não é brincadeira, é muito sério. Lá em casa, o pessoal sofre um pouquinho comigo, porque tudo que eles falam eu repreendo. Está amarrado, está repreendido em nome de Jesus. Cancela isso. Né, filho? Retira isso da tua vida. Ah, vamos sair fazer um lanche. Eu não tenho dinheiro. Cancela isso da sua vida. Não é não tenho dinheiro. Eu tenho recursos, mas o meu recurso nesse momento não pode ser usado para fazer um lanche. Vocês entenderam como é diferente? Eu não estou declarando sobre mim algo que eu não tenho. Eu estou colocando as coisas em ordem e estou dizendo que no meu relatório financeiro, nesse mês, não deixei uma verba para o lanche. Amém? É diferente. Ai, estou fazendo uma gripe. Tu está fazendo uma gripe? Essa minha dor de cabeça que nunca sai, não é tua. Ai, minha vida não muda, não consigo avançar, nada dá certo, nada vai para frente. Presta atenção no que você está falando. Você está declarando que nada vai dar certo. Ai, mas eu só estou expressando. Murmuração é oração para Satanás. Lembra do povo que estava no deserto e era mordido por serpente e morria. Hoje, Satanás nos prende, nos retém através daquilo que liberamos, porque ele não pode ler seu pensamento. Esse é um poder que só Deus tem. Então ele só pega aquilo que você libera. Então, na grande maioria dos problemas que vivemos, são colocados por nós mesmos em nós, porque a gente não vigia. E o que a palavra de Deus diz? Vigiai e orai. Se você não vigiar, a tua oração muitas vezes não vai ter efeito. Amém? Vamos para o terceiro ponto, que esse é maravilhoso. A terceira lição: a língua tem o poder de abençoar. A língua tem o poder de alegrar. A língua tem o poder de mudar o ambiente que se vive. Com a língua, eu mudo a atmosfera de um lugar. Com a língua, eu tiro a pessoa muitas vezes de um vale de depressão, porque eu vou orando, eu vou determinando, eu vou falando coisas boas, eu vou dizendo para essa pessoa o quanto ela é importante, eu vou falando para essa pessoa como tem um Deus poderoso que pode mudar essa vida que ela está levando. Com a minha língua eu posso falar para ela de coisas, de princípios, de fundamentos.
Com a minha língua eu animo aquela pessoa. Com a minha língua eu tiro aquela pessoa do vale da sombra da morte. A tua língua tem o poder de abençoar. Tem o poder de liberar sobre a vida dos teus filhos, sobre a vida da tua esposa, sobre a vida dos teus funcionários. Muitas vezes a empresa ela não avança, a empresa não rende, a empresa não acontece, porque a palavra da autoridade está sempre jogando todos para baixo. Então, você precisa se posicionar com a autoridade que você tem naquele ambiente e liberar a palavra de acordo com a palavra de Deus para a tua empresa. Nós não podemos liberar as palavras movidos nos nossos sentimentos. Nós não podemos liberar as palavras movidos pela carne, mas sim pelo Espírito. Então pense antes de você falar. Antes de você, se você está no meio de uma discussão e você é uma pessoa que não consegue se controlar, ó, tome água. Tome água. Coloque a água na sua boca. E fique com a água dentro da sua boca. E não fale nada. Mesmo que você esteja sendo xingado, está sendo acusado, não fale. Porque depois você vai se arrepender do que você falou. E lembre, palavras não podem ser recolhidas. O que eu posso fazer com as palavras que eu liberei sobre a minha família, sobre os meus filhos, sobre os meus alunos? Eu vou orar e vou dizer: Senhor, eu quero recolher do reino natural e do reino espiritual tudo aquilo que eu lancei sobre a vida do meu filho, tudo aquilo que eu lancei sobre a vida do meu cônjuge, tudo aquilo que eu lancei na vida dos meus funcionários, tudo aquilo que eu lancei nos meus alunos, tudo aquilo que eu lancei de uma pessoa que eu falei mal dela, que eu denegri a sua imagem, que eu falei em verdades, ou até verdades, mas que eu jamais deveria ter falado. Eu quero recolher essas palavras e quero dizer: Senhor, abençoa, libera uma palavra de vida. Aonde houve morte, que haja vida, e que o Senhor traga existência. Eu te peço perdão pelaquilo que eu liberei contra a vida dessa pessoa. Recolha, abençoa, tire da legalidade da mão do inimigo, de Satanás. Retira da mão dele, fala: eu arranco da sua mão essa palavra que eu lancei sobre a vida da minha esposa. Essa mulher que eu chamei de rixosa, rancorosa. Você tem esse poder no nome poderoso de Jesus. Cancela isso, eu cancelo essa palavra. Ela não tem poder. Em nome de Jesus, ela não vai mais trazer nenhum dano na vida do meu filho. Eu cancelo toda vez que eu chamei meu filho de idiota, que eu chamei ele de burro, que não ia dar em nada. Eu quero cancelar essas palavras. Eu recolho elas nesse momento, em nome de Jesus. Provérbios, no capítulo 2, no versículo 10, no versículo 6 diz assim: porque o Senhor dá sabedoria, da sua boca é que vem o conhecimento e o entendimento. Queridos, isso só vai acontecer se você fizer uma renovação na tua mente,
E Paulo fala lá na carta dele aos Romanos, no capítulo 12, no versículo 2, e não sede conformados com esse mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você não vai conseguir sozinho, porque tudo é um hábito na nossa vida. Mas eu quero falar algo para você. Quando a pessoa nos procura para saber acerca de um jejum, como eu posso fazer um jejum? A gente nunca diz para ela, jejua 40 dias. Faça como Jesus. Jejuou 40 dias. Não. A gente diz assim, começa com um dia. Depois passa para 3 dias. Depois passa para 7 dias. Depois para 14. Depois para 21. Quando chegar nos 21, já vai estar se tornando um hábito. Aí tu vai para os 40 dias. É assim que eu quero que vocês entendam. Faça isso. Hoje eu não vou falar nenhuma palavra de maldade. Hoje eu não vou liberar nenhuma murmuração. Hoje não vai sair nada da minha boca, porque eu estou fazendo uma aliança com o Senhor acerca disso. Conseguiu um dia? Vai para 3 dias. E assim você vai, quando dá 21 dias, isso se tornou um hábito. Vai ser como você escovar os dentes toda manhã. Você já vai para lá, já lava o rosto, escova os dentes, começa teu dia. Vai ser assim, não vai mais estar em ti isso, porque você se libertou, e isso se tornou um hábito bom na sua vida, amém? Com tudo a gente precisa fazer isso, e se corrigir. Lá em casa a gente se corrige. Olha o que está falando, não fale isso. As crianças trabalham na sala lá, porque eles trabalham home office, e eu escuto algumas coisas e falo, quebra isso. Não fale isso. Não atraia coisas ruins para a tua vida. Você está liberando uma palavra. Ai, que saco, mãe. Não é saco. Não fale isso também. E vou corrigindo. Vou corrigindo. Eu sei que palavrão, gente. Palavrão. Oh, meu Deus. Quando chegamos em Jaraguá, o Natan e o Noel tinham 8 anos de idade. E eles estudavam numa escola de educação por princípios, uma escola cristã. Eles não sabiam o que era palavrão. Não sabiam, não existia na boca daquelas crianças palavrão. Aí eles começaram a estudar aqui na Rodolfo Dorbusch. Eu não estou falando mal da escola, gente, tá? Não é mal da escola. Cara, deu 1 mês, começou a sair umas coisas estranhas na nossa casa. Por quê? Eles nunca tinham ouvido aonde eles estudavam. Mas no outro ambiente, eles estavam ouvindo a todo momento. Então vocês entendem que um lugar aonde estamos nos influencia? Mas você quer ser uma pessoa que influencia? Você quer ser influenciado? O que você quer para a tua vida? E não tenha medo de alguém liberar algo do teu lado a respeito da tua vida e você dizer, não, em nome de Jesus eu não recebo isso. Não tenha medo. Não tenha medo de dizer, não, isso não vem para a minha vida. Não tenha medo. Não tenha medo, porque você está andando de acordo com a palavra de Deus. Amém? Transforme-se pela renovação da tua mente. Quero ler mais um versículo aqui para vocês. Efésios 4:29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação,
para que dê graça aos que a ouvem. Gente, não sou eu que estou falando com vocês nessa manhã. É a palavra de Deus que está falando com você. Amém? Provérbios 10:11. A boca do justo é fonte de vida, mas a boca dos ímpios abriga a violência. No livro de Salmos, capítulo 34, versos 12 e 13. Quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Guarda a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Provérbios 12:18. Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. E essa é uma promessa que eu quero deixar com vocês nessa manhã, para vocês entenderem mais uma vez o poder daquilo que está em vocês, o poder daquilo que Deus colocou em vocês. E ela tem destruído, ela tem causado dano, ela tem trazido dor, ela tem trazido tristeza, ela tem trazido ressentimento, ela tem trazido mágoa. Porque se eu sentar com as pessoas, com o casal, com qualquer um para fazer um aconselhamento, foi o que eu ouvi, é por isso que eu estou aqui. Ele me disse isso, ela me disse isso. É o estrago que a palavra fez. E a pessoa não consegue sair do lugar porque ela ouviu algo do seu cônjuge que feriu-a profundamente. E ela não consegue sair do lugar. Os teus filhos não conseguem sair do lugar porque ouviram algo que o machucou profundamente. Então, querido, hoje é dia de libertação, dia de cura, amém? Dia de ser transformado, dia de ser renovado na sua mente, dia de aprender, dia de entender o que Deus tem para cada um de nós. Olha o que uma palavra fez na vida de um homem. Gênesis 12, 1-3. Gente, olha que poder a palavra de Deus sobre a vida desse homem. Então o Senhor disse a Abraão: sai da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa de seu pai, e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Aleluia. Olha o que Deus disse para Abraão: se tu uma bênção, se tu uma bênção. E o que está ali para nós? E Deus quer dizer para ti nessa manhã: se tu uma bênção. Diga para a pessoa que está do teu lado: se tu uma bênção, se tu uma bênção. Eu quero te abençoar. A minha boca vai proferir coisas boas a teu respeito, em nome de Jesus. Queridos, quem aqui não conhece a história de Abraão? De um homem que se tornou pai da fé. Mas ele recebeu aquela palavra de Deus: eu sou uma bênção. Eu sou uma bênção. Eu sou uma bênção. Eu sou uma bênção. Nada vai mudar o que Deus liberou sobre a minha vida. Eu sou uma bênção. Nada mudou. Ele fez umas coisinhas erradas pelo meio do caminho? Fez. Mas a palavra sobre ele não mudou. Porque Deus liberou a palavra. E essa palavra está em mim e está em você. E essa palavra você vai aprender a exercitar. Essa palavra você vai aprender a liberar. Essa palavra você vai entender. Você vai pedir: Espírito Santo, me dá entendimento. E a partir de hoje, não vá para os lugares resolver problemas com o teu entendimento carnal. Se encha do Espírito Santo, que Ele vai te dar palavras de sabedoria, Ele vai te dar discernimento, Ele vai te dar entendimento.
E naquele momento você vai começar a falar e você mesmo não vai entender o que você está falando, porque não é você, é o Espírito de Deus através de você. Porque você vai estar cheio, e do coração é que se procedem todas as coisas. Amém? É aqui. Se encha disso aqui. Se encha dessa palavra. Comece a ler. Comece a ler. Te desafio a ler o livro de Tiago. Comece lendo o livro de Tiago. Comece lendo os provérbios do Novo Testamento. E no livro de Tiago mesmo ele diz: não sejam somente ouvintes, mas sim praticantes da palavra. E comece a dizer assim: eu sou tudo que a palavra de Deus diz que eu sou. Eu tenho tudo que a palavra de Deus diz que eu tenho. Eu posso tudo que a palavra de Deus diz que eu posso. Amém? Vai declarando. Há poder. Há poder. A palavra de Deus diz: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Amém? Se coloque de pé. Você deve ter ouvido uma mensagem top nesse momento. Acabou de vê-la, falou muito com a tua vida. E quem sabe passou no teu coração: uau, eu quero muito conhecer esse lugar. Eu quero muito contribuir com essa obra. E nesse momento você pode fazer isso. Estou passando aqui para dizer de que há várias formas de nós contribuirmos na obra do Senhor. Às vezes com nossos talentos, os nossos dons, mas também com a nossa contribuição. Sabe que cada vez que você contribui, seja com teus dízimos ou tuas ofertas, você promove para que o reino de Deus se expanda. Para que trabalhos como esse possam chegar a milhares de pessoas, hoje via internet, ou mesmo dentro do ambiente onde nós estamos, aqui na cidade, onde nós temos a The Way Church. Hoje, pelas formas que você vê aí na sua tela, você pode contribuir. Seja o seu Pix, transferências, depósitos. O mais importante é que esteja ligado ao seu coração. Nós vemos na Bíblia Sagrada que haviam pessoas que contribuíam com seus dízimos, outras com suas ofertas. Os dízimos muitas vezes ligados a algo que, para mim, fica mais fácil de planejar. 10% daquilo que eu ganho, eu invisto no reino de Deus. Mas outras pessoas do Novo Testamento já não se atinham mais a dízimos. Algumas delas vendiam tudo que tinham e entregavam. Outras dividiam o que tinham. E dessa forma elas sabiam de que parte dos seus ganhos poderia alcançar a muitos. Então, da maneira como você sentir em seu coração, seja por oferta, seja por dízimos, mas que você possa fazer com todo o seu coração essa contribuição. E saiba, dentro do seu coração, de que cada vez que você estende a mão para que a obra de Deus continue evoluindo, crescendo e se ampliando, as mãos de Deus se estendem sobre você também. Não como um ato de cobrança ou negociação, mas porque Deus é fiel e nunca fica devendo nada para ninguém. Por isso eu convido você a fazer parte desse ministério, dessa obra, com as suas contribuições. E isso fará com que a gente continue ajudando tantas famílias que cada semana são restauradas, que nos procuram em busca de algo que não encontraram em mais nenhum lugar. Às vezes sem esperança. E essa esperança não é levada apenas por nós, mas é levada por você, através do seu amor. Então, convido você a fazer segundo aquilo que o Senhor colocar no seu coração de fazer. E com certeza abençoará a muitos. Que Deus abençoe a sua vida, continue nos acompanhando pelos canais, que eu tenho certeza que é só o começo do que Deus ainda fará em sua vida e em sua família.